Olá! Nesta videoaula falaremos sobre máquinas de estados. Normalmente, quando falamos em desenvolvimento de software, seja para a criação de dispositivos eletrônicos ou mesmo para automação de sistemas, esbarramos em uma especificação textual que descreve o funcionamento daquele sistema ou daquele equipamento eletrônico. Com a ajuda dos diagramas de estado, é possível descrever uma lógica exata para o funcionamento do sistema. Por exemplo, vamos tomar aqui como exemplo este tanque de água. Neste momento, vamos falar de uma lógica conhecida como lógica combinacional. Observe que este tanque ele é composto de alguns componentes, como um sensor de nível, para determinar se esse tanque está com o seu reservatório cheio ou vazio, uma bomba para alimentar este tanque, um sensor de temperatura para monitorar a temperatura do líquido naquele tanque e uma resistência para aquecimento do mesmo. Também existe ali um componente de saída que pode ser conectado a uma torneira, onde o usuário vai estar criando aí uma perturbação nesse sistema. Bom, o nível de água do tanque é constantemente alimentado por uma bomba de entrada, que deve manter este nível sempre acima do indicado pela boia e sensor. Então aqui nós podemos indicar aí através de uma saída digital chamada bomba on, recebendo um valor inverso do sensor de nível. Então toda vez que o sinal do sensor de nível estiver entregando nível lógico falso, a gente deve ligar a nossa bomba conforme essa lógica. A água ela deve ser condicionada a uma temperatura de set point, através de um elemento gerador de calor, que é uma resistência. A temperatura atual, por sua vez, conhecida aqui como TEACT, ela é medida através de um sensor de temperatura. Portanto, a resistência ela é ligada se o nível de água estiver dentro do limite mínimo permitido e sua temperatura estiver abaixo do valor de set point desejado. A gente pode escrever dessa forma. A saída que alimenta a resistência, ela recebe o valor dessa lógica, onde nós verificamos se o sensor de nível se encontra em verdadeiro, indicando que a água está acima do limite permitido, e, então nós temos uma lógica E, a temperatura atual for menor do que a temperatura de set point. Bom, nós temos então para esse nosso sistema 3 entradas, aqui representadas pela temperatura de set point, a nossa variável T7, que é uma variável do tipo ponto flutuante, a nossa temperatura atual, que é uma variável representada aí pela string TACT, também do tipo float, e a nossa variável de medida do sensor de nível, que aqui nós chamamos de sensor nível, que é uma variável booleana. E para a saída, nós temos duas saídas, a saída bomba on, que faz aí a energização da nossa bomba, e a saída resistência on, que vai energizar a nossa resistência do sistema. Bom, esse tipo de lógica, as saídas são única e exclusivamente dependentes das entradas. Nesse caso, então, existe uma relação estática entre as entradas e saídas do sistema. Esse tipo de lógica é conhecido como lógica combinacional. E, nesse caso, então, ela não requer um uso de memória ou armazenamento. É uma conexão física direta entre sinais de entrada e sinais de saída. Porém, em sistemas mais complexos, como por exemplo máquinas, plantas industriais e também mesmo equipamentos eletrônicos, nós devemos buscar um tipo de lógica muito mais completa do que a lógica apresentada aqui. Esse tipo de lógica é muito simples e pode ser aí facilmente obtido através da associação aí de componentes elétricos simples, como relés, contadores, etc. Bom, quais são as desvantagens nesse caso aqui dessa lógica combinacional? Por exemplo, se o nível da água ele cair abaixo do sensor de nível, a nossa simples lógica ela já vai ligar a bomba. Porém, a gente tem que observar que se a nossa água desse reservatório ela passar do sensor de nível, esse vai desligar a bomba. Isso vai causar um chaveamento contínuo da bomba, porque o operador está ali causando um distúrbio no sistema. E, ao mesmo tempo, a bomba está alimentando esse sistema. Então, esse liga e desliga da bomba, esse efeito, ele vai causar uma redução da vida útil desse equipamento. Bom, a mesma coisa vai acontecer com o aquecimento, que pode levar a uma redução da vida útil dos seus contadores, chaves estáticas, no caso, por exemplo, de relés, né? E etc. Bom, vamos falar agora de uma outra lógica, que é a lógica sequencial.
Para a criação dessa lógica, nós vamos dividir o problema agora em dois controles distintos. Um voltado para a temperatura e o outro voltado para o nível. Assim, primeiramente, não iremos desligar a bomba quando o sensor de nível for ativado. Nós vamos adicionar, nesse caso, um atraso, um delay para esse acionamento. Como podemos fazer isso? Vamos observar esse gráfico. Nós temos aqui o sensor de nível, representado pelo gráfico superior, e o acionamento da bomba pelo gráfico inferior. Se a gente observar o sensor de nível enquanto ele estiver em 1, a nossa bomba vai ficar desligada. Perfeito. O sensor de nível caindo, indicando que o nível do reservatório está abaixo do sensor permitido, do nível permitido, nós vamos ligar a bomba. Com essa bomba ligada, o nosso sistema ele vai começar a alimentar o reservatório e esse reservatório, uma hora, ele vai estabilizar e vai ultrapassar, inclusive, o sensor de nível. Nesse momento, nós não vamos desligar a bomba. Nós vamos manter a bomba energizada por um determinado instante de tempo para a gente garantir que esse sistema ele vai ser armazenado aí suficientemente para que na próxima vez que nós desligarmos a bomba, tenha-se aí um tempo até que a gente obtenha aí um nível abaixo do nosso sensor. Então, nós vamos criar aí uma esterese por tempo para esse sistema. Adicionaremos também uma esterese para o chaveamento da resistência responsável pelo aquecimento da água. Para isso, só vamos desligar a resistência quando a temperatura atual, aí, rotulada como Tact, alcançar um valor de set point, rotulado como T7, mais um valor de delta, rotulado como ΔT. Importante, o aquecimento ele só poderá ser desligado se a chave de nível estiver atuada, indicando que a existência aí de água ou de outro fluido sobre a nossa resistência. Então, graficamente, como que a gente pode representar? A gente pode representar aí no gráfico superior a leitura do sinal analógico da nossa temperatura, do nosso termoparo. Então, a gente pode observar o seguinte, quando essa temperatura estiver inferior ao valor de T7, da temperatura de set point, nós ligamos a resistência. E vamos manter essa resistência ligada enquanto essa temperatura não for superior à temperatura de set point, mais aí um chorinho, que é o nosso delta, a nossa esterese para esse sistema. Muito bem, então nós chegamos aí no que nós conhecemos como máquina de estados finita. Nesse conceito de máquina de estados finita, nós vamos descrever a lógica sequencial que nós acabamos de apresentar através de um número finito de estados. O primeiro passo ao se analisar essa lógica sequencial é determinar o número de variáveis de estados e seus possíveis valores. Vamos escolher os seguintes nomes aqui para representar os estados de cada uma das duas máquinas que nós temos. A máquina para o controle de nível e a máquina para o controle de temperatura. No caso do controle de nível, nós vamos chamar essa máquina de estados como estado bomba. E nós temos basicamente 3 estados aqui. Lógico, isso vai de acordo com o desenvolvimento, isso é muito pessoal. Você pode criar uma solução diferente da minha solução para esse problema. Você pode adicionar mais estados, estados de alarme, etc. Aí vai da criatividade e da especificação do seu equipamento, do seu projeto, da necessidade do seu cliente também. Bom, vamos representar então a máquina de estados da bomba através de 3 estados. Um estado que indica que a bomba está desligada, também rotulado aqui como bomba desligada, bomba desl. Um estado que indica que a bomba está ligada, porém ainda com o nível do nosso reservatório baixo, que é o bomba ligada a nível baixo, e um estado que indica que a bomba está ligada e o seu nível ultrapassou o sensor de nível, que vai ser chamado como bomba ligada tempo, que nós vamos adicionar aqui a nossa esterese por tempo. No caso da resistência, eu vou criar apenas 2 estados, um indicando que o aquecimento está desligado e o outro que o aquecimento está ligado. Você poderia adicionar, por exemplo, em um terceiro estado, indicando que o aquecimento está ligado, porém, entre os valores de set point e set point mais delta. Bom, então vamos definir aqui agora o conceito da máquina de estados. O que nós temos numa máquina de estado? Primeiramente, os estados, que são representados aí através de um determinado comportamento do sistema, em um determinado instante do seu funcionamento. Isso é muito importante.
O que são eventos? Eventos são condições que são responsáveis por fazer a transição de um estado para o outro na nossa máquina. E o que são ações? Ações nós temos dois tipos. As ações que são tomadas durante a transição de um estado para o outro, por exemplo, aí uma escrita de saída, etc. E ações que são tomadas durante a execução de um estado, por exemplo, a nossa temporização aqui nesse caso. Em nosso exemplo, a transição entre os estados pode ser acionada pelos seguintes eventos. Por exemplo, o evento que eu chamei aqui, que eu rotulei de muito frio. O que fisicamente indica esse evento? A nossa temperatura atual menor do que a temperatura de set point. Temos aqui um outro evento, um evento muito quente. O que indica que é muito quente na nossa máquina de estados? A temperatura atual maior do que a temperatura de set point mais o valor de delta. Na questão do controle de nível, o que indica que o nosso nível está ok? O sensor de nível igual a 1. Portanto, nível 1 não ok é indicado pelo sensor de nível igual a 0. Nós temos aqui um sensor booleano. E também temos aqui que adicionar um atraso, a nossa rotina de atraso da máquina de estados. O que vai indicar que o atraso está ok? Vai indicar que o atraso está ok quando se chegar no final da temporização. Em nosso exemplo, podemos ter então as seguintes ações. Liga a bomba, desliga a bomba, liga a resistência, desliga a resistência e liga temporizador. Então vamos definir aqui uma tabelinha agora, onde nós temos aqui a máquina de estados do controle de temperatura inicialmente, onde nós temos dois estados aqui, o estado aquecimento desligado e o estado aquecimento ligado. Qual é o evento dentro do estado aquecimento desligado que me leva a tomar a ação de ligar a resistência e, consequentemente, ir para o estado de aquecimento ligado? Muito frio e nível ok. Então, só posso ligar a resistência se tiver frio e o nível do meu reservatório estiver ok. Por outro lado, dentro do estado de aquecimento ligado, qual é o evento que me leva a tomar a ação de desligar a resistência e ir para o estado de aquecimento desligado? Simplesmente muito quente. Então, se tiver muito quente, a gente vai desligar a resistência de qualquer jeito. Da mesma forma, agora para a máquina de estados do controle de nível, nós vamos então estar aí com 3 estados. Bomba desligada é o primeiro estado. Qual é o evento que me leva a ligar a bomba e ir para o estado de bomba ligada a nível baixo? O evento que me leva a fazer isso é o nível não ok. Então, a gente indo para o estado de bomba ligada nível baixo, qual é o evento que me leva a ligar o temporizador e, nesse caso, manter ainda a bomba ligada? Nível ok. Então, nós vamos para o estado bomba ligada temporização. Nesse estado, qual é o evento que me leva a desligar a bomba e ir para o estado de bomba desligada? O evento de tempo de atraso ok. Perceba uma coisa muito importante em máquinas de estados. Vamos então pensar agora aqui, por exemplo, no nosso estado de aquecimento. Vamos imaginar que nós estamos no estado de aquecimento ligado. Nesse estado, nós estamos apenas observando o evento muito quente. Portanto, o sinal que existe ali no sensor de nível, por exemplo, ele não vai gerar nenhuma influência no controle que vai desligar a resistência nesse estado. Da mesma forma, o temporizador, por exemplo, lá que controla a nossa bomba, que está lá no estado bomba ligada a tempo, ele também não vai gerar influência alguma na ação de desligar a resistência nesse estado. Isso é muito bom. Se a gente utiliza esse conceito para gerar aí o controle do nosso sistema ou do nosso equipamento eletrônico, a gente consegue cada vez mais gerar um software com menos bugs. Um software onde a influência de alguma variável que não tem relação com aquele momento de controle daquele subsistema do equipamento, ele não vai influenciar em nada. Então a gente consegue gerar um software muito mais bug-free, vamos assim dizer. Aqui nós vamos representar, chegamos então na representação de forma gráfica da nossa máquina de estados. Como é que a gente desenha uma máquina de estados? Essa é uma máquina muito simples, tá? Com poucos estados. Eu vou orientar a vocês, se vocês tiverem interesse de conhecer um pouco mais
esse assunto, buscar aí alguns vídeos que eu tenho na internet, tá? Eu tenho especificamente um vídeo sobre estruturação de softwares e máquinas de estado, onde eu descrevo aí uma máquina de estado muito mais complexa. Aí, para, por exemplo, naquela videoaula, a descrição de um armazém vertical. Então é bem interessante, aí eu aconselho vocês, se tiverem interesse aprofundar nesse assunto, buscar esse vídeo, que esse vídeo ele traz uma forma mais aprofundada aí e mais detalhada. Então vai fazer bastante sentido esse conceito para vocês à medida que vocês vão, lógico, desenvolvendo isso nas suas aplicações, nos seus projetos e também observando aí alguns exemplos práticos como esse que eu tenho aí num tutorial no meu canal. Então tá, vamos observar aqui aquela tabela que a gente acabou de desenhar, como que a gente faria isso de forma gráfica. Os balãozinhos são os estados. Então nós temos aqui para a máquina de estados do aquecimento, o balãozinho representando o aquecimento ligado e o balãozinho representando o estado de aquecimento desligado. Vamos imaginar que nós estamos no aquecimento ligado. Qual é o evento, então, que me leva para o estado de aquecimento desligado? O evento que me leva para o estado de aquecimento desligado é muito quente. E qual é a ação que eu tomo? E essa ação, observe, ela está sendo tomada durante a transição de um estado para o outro, ou seja, durante a nossa flechinha. Então, a nossa flechinha é a transição. Ela indica que nós estamos transitando do estado de aquecimento ligado para o estado de aquecimento desligado. Observe que nós temos uma barra. E após essa barra, nós temos o desliga resistência, que é uma ação. Então veja como é que a gente desenha isso. O balãozinho do aquecimento ligado, a flechinha indicando a transição do aquecimento ligado para o aquecimento desligado. Tudo que tem do lado esquerdo da barra são as nossas condições, os nossos eventos. Então nós temos aqui o evento, nesse caso, muito quente. E se tiver muito quente, qual é a ação que a gente toma? Posteriormente à barra, nós tomamos a ação de desligar a resistência. E veja que essa ação é tomada enquanto a gente está transitando do estado de aquecimento ligado para o estado de aquecimento desligado. Da mesma forma, lá no estado de aquecimento desligado, nós temos que, durante a transição, observar quais eventos. O evento muito frio e também o evento de nível OK. Nós vamos mostrar daqui a pouco como que isso é implementado em linguagem C. Como que a gente implementa para o nosso microcontrolador essa máquina de estados. Só para a gente mostrar aqui, rapidamente, essa seria a descrição aí, a transcrição gráfica da nossa máquina de estados do controle de nível. Funciona da mesma forma que eu acabei de explicar aqui para vocês no controle de temperatura. E é isso aí, vamos visualizar agora na prática, né, em programação, como que a gente implementa essas duas máquinas de estados aqui no nosso microcontrolador. Muito bem. Agora, voltando para nossa IDE, nós vamos em busca novamente da ferramenta gráfica para a gente poder estar aí editando os pinos que serão utilizados aí para esse projeto. Então, nós vamos buscar aqui o nosso editor gráfico, né, da nossa IDE. E vamos agora criar aqui os pinos que vão ser utilizados para esse exemplo. Bom, nós temos um pino de saída conectado ao pino PB0 do nosso microcontrolador, que nesse caso é a saída de acionamento da bomba. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente rotular onde eu tinha o label Dout LED 1 para Dout bomba. Legal. Rotulamos aqui então a saída para acionamento da bomba. Temos mais uma saída digital que nós vamos rotular daqui a pouco, mas nós temos uma entrada digital que é o sensor de nível, que é o nosso PB1. Então continuamos aqui no nosso PB1, ainda com um resistor de pull-up, mesmo tipo de configuração que a gente tinha dos exemplos anteriores, só que aqui nós vamos rotular agora como DIN sensor nível. Ótimo. Criamos o rótulo desse cara. Nós temos agora a saída PB0. Então, nós vamos buscar aqui no nosso controlador o pino PB0. Então, vamos aqui. Configurar esse cara para uma saída. Pino PB3.
mais uma vez, mesma configuração do pino PB0, uma saída em baixa velocidade, legal, sem resistor de pull-up e pull-down, do tipo push-pull. E vamos rotular esse cara como Dout resistência. Muito bem. Feito isso, já vamos gerar o nosso código, nosso novo código. Generate code yes. Vamos aguardar o código ser gerado e, posteriormente, vamos agora buscar o código-fonte que será copiado para o arquivo principal do nosso projeto. Então, nós vamos na nossa pasta de projetos, agora é o exemplo 5. O nosso exemplo 5, mais uma vez, abrir no bloco de notas, marcar tudo, copiar, retornar o projeto, abrir o arquivo main, marcar tudo, deletar e copiar e colar o nosso novo código fonte implementado. E vamos agora entender o funcionamento da nossa aplicação. Bom, agora com relação à nossa implementação da nossa máquina de estados. O que nós temos de novidade aqui nesse projeto? A gente pode observar que foram aqui implementadas duas enumerações novas aqui na nossa área de declaração de usuários do arquivo principal. A enumeração conhecida como ES-bomba, onde nós vamos implementar os estados da máquina de estados da nossa bomba, do controle de nível, e o ES-aquecimento, onde nós vamos implementar aqui as constantes que serão utilizadas para definir os estados da nossa máquina de estado de aquecimento, de controle de temperatura. Então vamos lá. Os estados da nossa bomba, do nosso controle de nível. Bomba desligada, vale 0. Bomba ligada nível baixo, vale 1. Bomba ligada tempo, vale 2. Então nós temos os 3 estados aí para o controle de nível e os 2 estados, aquecimento ligado, que vale 0, e aquecimento desligado, que vale 1, para o nosso controle de temperatura. Vamos ver assim um pouco mais o que nós vamos ter ainda nesse nosso projeto. Como nós temos uma entrada digital e eu quero que essa entrada digital ela seja filtrada, a nossa variável global agora para definição do novo valor físico do pino de entrada, como a gente tinha explicado na videoaula anterior, né, para a nossa filtragem anti-bouncing, agora eu vou rotular essa variável como DIN sensor nível val, que é o valor do sensor de nível, também do tipo bitAction. No restante, a gente manteve aqui a declaração dos protótipos de funções para a detecção de borda de descida e de borda de subida e check values, conforme a gente explicou na videoaula anterior. O que mais? Vamos então à nossa função principal, o int main void. Nós temos agora na declaração de variáveis aí, locais na nossa função, a variável de temperatura atual, temperatura de set point e de delta, que são nossas variáveis analógicas aí. Eu declarei essas variáveis aqui como tipo uint16. Correto para a gente trabalhar com vírgula, né? Seria a gente trabalhar com ponto flutuante, se a gente estivesse usando essa aplicação aí num projeto real aí para a temperatura, tá? Então, estou utilizando aqui só para simulação variáveis do tipo inteiro de 16 bits sem sinal. Temos então que instanciar agora as nossas variáveis de estado, tá? Então, observe, eu criei uma variável chamada estado bomba, que é do tipo enumerado ES-bomba, e uma variável chamada estado aquece, que é do tipo enumerado ES-aquece. Então, criamos aqui as nossas, instanciamos aqui as nossas variáveis, né? Agora nós temos aqui as nossas variáveis de estado para controle de nível e para controle de aquecimento. Ambas começando no valor 0, ou seja, no primeiro estado das nossas enumerações. Do restante, então, mesma coisa do que a gente tinha mostrado anteriormente. Agora vamos entender como é desenvolvido um projeto utilizando máquinas de estado. Se a gente for no loop principal, vamos começar então com a máquina de estado que define o controle de nível. O nosso switch estado bomba. É a nossa estrutura switch case.
Tá. Então, nossa variável de estado, estado bomba, ela inicia com valor 0. O valor 0 para essa variável significa o valor enumerado, a constante enumerado, bomba desligada. Então, inicialmente, quando o programa está executando, quando ele verifica esse switch, ele vai para qual estado? Ele vai para o estado bomba desligado. Dentro desse case, bomba desligada, qual é o evento? Se a gente lembrar lá anteriormente, quando a gente mostrou a representação gráfica da nossa máquina de estado, qual que é o evento que nos leva para o próximo estado da máquina? Verificar um nível baixo no nosso sensor de nível. Isso indica o quê? Que a bomba deve ser ligada. Então, para isso, a gente pode usar a função de detecção de borda de descida para o nosso sensor de nível. Então, o que eu estou verificando aqui? Se houve uma detecção de borda de descida para o sensor de nível, neste momento, qual ação nós devemos tomar? Através da função how GPIO write pin, nós setamos a saída digital que aciona a bomba. Então, se o nível está baixo, nós ligamos a bomba. Essa é a ação que a gente toma. Veja que essa ação ela foi tomada dentro do primeiro estado, do estado bomba desligada. Bom, abrindo então a nossa representação gráfica da nossa máquina de estados, só para a gente poder comparar com o código-fonte mostrado, a gente está agora dentro do switch case no nosso estado de bomba desligada. Então, mais uma vez, o evento que nós estamos aguardando é um evento de nível não ok. No nosso caso, representado pelo if que a gente acabou de mostrar, onde nós estamos verificando o quê? A detecção da borda de descida do nosso sensor de nível. Essa borda de descida do sensor de nível vai indicar nível baixo, então nível não ok. Qual é a ação que a gente tomou dentro desse if? Que esse if vai nos representar a transição para o próximo estado, é o evento que nós estamos verificando. Nós vamos ligar a bomba, que foi o que a gente acabou de fazer com a função GPIO aí, né? A nossa função de escrita de pino aí, né? A nossa função que nós estamos aí da biblioteca HAL setando o pino de saída para ligar a nossa bomba. Então vamos retornar agora para a gente entender. Daí nós vamos para o próximo estado, que é o bomba ligada a nível baixo, e o processo continua conforme nós explicamos anteriormente. Então voltando aqui para o nosso programa, o que a gente pode observar? Nós, dentro desse if, que nós verificamos aí o evento que indica que o nível do nosso sensor é baixo, né? A gente está pegando a borda de descida, nós, então, mais uma vez, ligamos a saída da bomba, acionamos a bomba e vamos agora para o estado bomba ligada a nível baixo. Então, a gente pode ver que a variável de estado bomba, ela recebe a constante enumerada bomba ligada a nível baixo. Depois disso, existe o break, tá? Ou seja, esse case, enquanto essa condição if, o nosso evento de nível baixo, ele não for verdadeiro, toda vez que o programa retorna nesse switch de verificação da máquina de estado da bomba, ele permanece sempre dentro do estado bomba desligada. Tá? Ele só vai sair desse estado se ele detectar o evento buscado, que é o evento de nível baixo do nosso sensor de nível, né, que indica que o nível é baixo. E nesse momento, então, nós acionamos a bomba e nós copiamos para a variável de estado dessa máquina de estado o valor bomba ligada a nível baixo. Depois disso, nós temos um break. Esse break é muito importante. Esse break vai indicar para o nosso switch case que terminou e que nós devemos ir para o final do switch case, para a verificação do próximo no nosso programa, lá na linha 161, a verificação do próximo switch case, que é a máquina de estado do aquecimento. Bom, depois eu volto a falar da máquina de estado do aquecimento. Nós vamos fazer uma simulação. O funcionamento dessas coisas é muito similar. O programa voltou de novo ali para a máquina de estado do estado bomba. Ele deu uma volta, né, deu um loop ali dentro do while principal e voltou para o switch estado bomba. Quanto que vale o estado bomba nesse momento? O estado bomba nesse momento vale bomba ligada a nível baixo. Então ele vai para o segundo case, automaticamente ele já vai para esse segundo case. Esse segundo case, o que a gente verifica nele? A gente verifica se o nível do nosso sensor de nível foi para o nível alto. Ou seja, eu quero buscar agora a borda de subida do sensor de nível. Ele indo para o nível alto,
Eu não desligo a bomba, eu não tomo coação, eu não tomo a ação de desligar a bomba. Eu vou simplesmente para o estado de verificação de uma temporização, que é o bomba ligada a tempo. Então, no próximo ciclo, eu vou para o estado bomba ligado a tempo. Nesse estado, eu aguardo um tempo ali que eu programei como 2 segundos, né? Tem um delay em milissegundos no valor de 2000, né? Ou seja, o valor de 2 segundos. Passados esses 2 segundos, eu desligo a minha saída da bomba e eu volto para o estado bomba desligada. E assim o funcionamento de máquinas estados. Para o switch case do estado de aquecimento, a coisa é similar. Eu só tenho 2 estados, o estado aquecimento ligado e o estado aquecimento desligado. Eu tenho os eventos que me fazem sair do estado de aquecimento ligado, que no caso é o if temperatura atual maior do que o set point mais delta, né? Que é aquela condição de esterese que a gente criou. Se isso for verdadeiro, indicando que a temperatura é muito alta, né, que é o nosso evento, nós desligamos, nós usamos a função aí write pin, enviamos o pin reset para a saída da resistência. Nós desligamos a resistência e vamos para o estado de aquecimento desligado. No estado de aquecimento desligado, nós verificamos qual evento. Se a temperatura atual for menor do que a temperatura de set point e, muito importante, a gente conseguir verificar que o sensor de nível está em nível lógico alto, né? Indicando aí que existe nosso nível está acima da resistência, né? Então o nível do nosso líquido ali, né? Do nosso fluido está acima da resistência. E assim o funcionamento das máquinas de estado. Nós vamos agora simular isso na placa de desenvolvimento. Posteriormente, o programa continua da mesma forma que a gente tinha aí mostrado no exemplo anterior. A única modificação é que agora a nossa variável principal, né, a nossa variável global para verificação do nível, se chama DIN sensor nível vol. O restante é exatamente igual ao que a gente tinha explicado aí na nossa videoaula anterior. Vamos então à simulação agora na placa de desenvolvimento. Bom, muito bem. Então, para fazer aí essa simulação agora em placa, nós devemos passar o jumper J10 aí para a posição LEDs, certo? Porque agora nós temos 2 LEDs, então, conectados aí aos nossos pinos aí da placa, né? Aos nossos pinos aí, o PB0 e o PB3 da nossa placa, aí para a gente indicar aí o sistema acionando a resistência ou também aí acionando a bomba nas nossas máquinas de estado. Vamos fazer a simulação agora. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai gravar o programa, a aplicação no microcontrolador e vamos utilizar agora, nesse momento, a depuração do nosso projeto linha a linha para a gente verificar o funcionamento aí das nossas máquinas de estado. Então, nós vamos na opção Run, Debug. Muito bem, então depois de compilado o nosso projeto, transferido para a placa, a gente pode observar aqui do lado direito uma janela onde a gente pode estar monitorando as diversas variáveis aí do nosso projeto. Como eu tenho aqui nesse lado direito aqui a representação da minha placa de desenvolvimento, né, a webcam com a minha aplicação da minha placa, eu vou, para simplificar a nossa vida aqui, o que eu vou fazer? Eu vou, agora nesse momento, simplesmente minimizar essa janela que eu não preciso dela. E eu posso pegar essa janela do lado direito que eu estou trabalhando e movimentar, por exemplo, essa janela para essa área inferior, né? Vamos fazer isso daqui para todos os componentes, né? Todas as abas dessa janela que a gente tem. Legal. Então tá aqui a nossa janela de variáveis, né? Então se eu clicar aqui, por exemplo, em Variables, posso mover mais para cá. A gente tem aqui o valor, né, atual de cada uma das variáveis locais aí da nossa aplicação aqui no int main. Então todas essas variáveis inicializadas aqui no nosso int main, elas apresentam aqui os seus valores atuais, né, da aplicação. O que a gente pode fazer aqui nesse momento? A gente, por exemplo, pode vir aqui em Expressions ou mesmo em Live
expressions, a gente pode vir aqui e adicionar, por exemplo, as nossas variáveis na mão. Então, tActual, tSet, por exemplo, delta T, a nossa variável de estado da bomba, o estado bomba, e também a nossa variável de estado do aquecimento, o estado aquecimento. Tá, só para a gente poder visualizar aí também num outro local aqui as nossas variáveis. Um outro local bem interessante aqui, nas nossas janelas aqui, é o SFR, onde a gente tem os registradores, né? Então, os registradores que a gente viu lá atrás, quando a gente mostrou a nossa interface CMSIS de software, né? Os registradores desse nosso microcontrolador, dessa família M3, eles estão todos aqui para o nosso F103. Então, por exemplo, se eu abrir aqui a porta GPIO-B, nesse momento eu consigo visualizar todos os 7 registradores que compõem aí a porta GPIO-B. E eu consigo, por exemplo, registrador por registrador, verificar cada um dos bits e dos subregistradores que compõem, por exemplo, o registrador CRL, o seu valor atual. Aqui uma coisa bem interessante é a cor. Se a gente observar a cor amarela, essa cor indica uma mudança. Então, vai indicar aí para o usuário que aquele registrador teve o seu valor alterado por algum motivo. Então, quando a gente fez a inicialização desse projeto, desse programa, a gente teve uma modificação, por exemplo, no registrador B, conforme a gente pode observar aí pela cor amarela aqui na aba SFRs. Tá? Isso ajuda bastante aí. Bom, vamos voltar então aqui para o nosso Live Expressions. Uma outra coisa importante aqui na hora da gente utilizar nossas ferramentas de depuração é essas opções Step Over e Step Into. O Step Over, o que ele vai fazer? A gente pode observar que linha a linha o nosso programa será executado e os valores atualizados lá no Live Expressions. Então a gente pode observar, depois que a gente fez a inicialização das variáveis de temperatura e delta, ele já alterou os valores dessas variáveis aqui no Live Expressions. O Step Into ele é muito importante quando a gente quer, por exemplo, depurar dentro de um determinado bloco de função, dentro de determinada função. Então, se eu utilizar agora, nesse momento, por exemplo, o Step Into nessa linha do programa, que é a linha da chamada da função howInit, esse cara ele vai entrar dentro da função e nós vamos conseguir varrer linha a linha o que existe dentro da função howInit ou outra função aí do nosso programa. Então esse cara vai ajudar a gente a depurar aí em aplicações aí onde a gente não está tendo uma certa dificuldade de encontrar e a gente imagina que o erro está acontecendo, por exemplo, dentro de uma determinada função que foi chamada em nosso programa. Então é uma ferramenta muito interessante aí também para a gente estar fazendo a depuração do nosso programa. Eu vou continuar com o Step Over para a gente chegar lá no nosso loop, né, no nosso while. Então nós vamos pular essas inicializações todas e quando a gente chegar aqui no nosso while, a gente vai observar aqui que a gente já chega de cara aqui na funçãozinha de atraso, na funçãozinha de delay de 100 milissegundos. Então se eu clicar agora, por exemplo, Step Over, a gente vai observar que vai dar um tempinho, é muito rápido, é 100 milissegundos, mas ele vai passar por essa função e agora vai para a nossa máquina de estado, para o estado bomba. Então, inicialmente no nosso programa a gente vai fazer uma varredura da máquina de estados aí do controle de nível da bomba. Então, se eu pressionar mais uma vez aqui o nosso Step Over, a gente já vai para a primeira linha aqui do nosso estado bomba desligado. Se a gente observar aqui embaixo, a nossa variável de estado bomba, ela está com o valor bomba desligada. Então, isso daí vai representar para a gente exatamente que nós estamos inicialmente aqui no estado bomba desligada, e foi o que aconteceu. Se a gente observou anteriormente, ele não foi nem para o estado bomba ligada nível baixo e nem para o estado bomba ligada tempo. Ele entrou direto no estado bomba desligada. Bom, o que eu vou fazer aqui nesse estado bomba desligada? Vamos verificar. Nós estamos verificando o sensor de nível. O sensor de nível, nesse momento, como nós não estamos pressionando o nosso botão S1, que é o botão associado ao sensor de nível, ele se encontra com nível lógico alto. Portanto, não existe borda de descida nesse sinal. E ele não vai entrar dentro desse evento e não vai executar aí o quê?
o acionamento da bomba. Então, a bomba se encontra num nível alto nesse instante. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar um step over. Abrir um pouquinho mais aqui. Dar um step over. Ele já vai executar aqui o break. E já vai para a próxima máquina de estado. O estado aquecimento. Bom, em qual estado que ele vai começar? Aquecimento ligado. Perfeito. O que é feito nesse momento? É feito um acionamento da saída digital da nossa resistência. Então, vamos dar um step over. E a gente pode observar que o nosso segundo LED da placa acendeu, indicando que acionou a resistência. A temperatura atual, ela está aqui com o valor 40. O set point com o valor 50 e o delta com o valor 10. O atual não é maior do que o set point mais delta. Portanto, se a gente dá um next, ele simplesmente pula desse if, vai para o break, o programa termina e retorna lá na primeira linha do loop. Mais uma vez, estado bomba, vamos para o estado de bomba desligada. O que eu vou fazer agora? Vou simular aqui, pressionando a chave S1, que nosso nível do nosso reservatório está no nível baixo. Então, o que a gente vai fazer? É pressionar esse botão. Então, quando pressionar esse botão, ele vai pegar a borda de descida, nível baixo. No próximo ciclo, ele já vai pegar essa borda de descida. Vamos simular mais uma vez. Lembre-se que nós utilizamos aí um filtro, né, de Bouncing. Portanto, a gente tem que passar alguns milissegundos para ele verificar realmente se pegou a borda. Agora, depois desse delay, já vai ser suficiente, porque a gente tinha estabelecido, se vocês lembrarem na aula anterior, 20 milissegundos. Então, passou 100 milissegundos com o nível baixo, ele vai verificar mais uma vez. E agora, nesse momento, observe, ele vai verificar que pegou uma borda de descida. Excelente. Se pegou a borda de descida, o nível é baixo do nosso reservatório. Ele, então, vai acionar agora nessa linha a bomba. Vamos observar o primeiro LED. O primeiro LED foi acionado, bomba ligada. Agora ele vai para o estado bomba ligada nível baixo. Mais uma vez, pula esse estado porque ele verifica a condição e o nível continua baixo e ele já vai para o estado aquecimento. Vamos agora para o estado aquecimento e agora eu já posso soltar aqui porque eu já quero agora simular nível alto, né, na próxima vez. Vamos para o estado aquecimento e vamos agora dizer que a temperatura atual se encontra com o valor 65, né? Então aqui no 40, se a gente precisar efetivamente mudar um valor, nós temos que vir aqui dentro do variables, mudar um set point de uma variável, né? Dentro aqui de variables, aqui eu posso vir e modificar o valor da temperatura atual. Então, vou entrar com o valor aqui de 65 para a temperatura atual. Agora, a temperatura atual tem um valor maior do que o delta mais o set point. Então, 50 mais 10, 60. Temperatura atual tem 65, portanto, essa condição é verdadeira. Se essa condição é verdadeira, olha que interessante. Nós vamos agora desligar a resistência. Vamos observar o LED, o segundo LED da placa. Desligou a resistência. E ele vai no próximo ciclo para o estado de aquecimento desligado. Vamos voltar para o estado da bomba. Vai passar 100 milissegundos que eu não estou mais pressionando a nossa chave. Então, ele vai agora pegar a borda de subida. Por quê? Porque a nossa chave, se a gente lembrar a nossa chave tátil, ela joga GND para a nossa entrada. Então, agora nós vamos jogar VCC. Entrou ali no estado bomba ligada a nível baixo, que é o estado onde encontra a nossa máquina de estado nesse momento. Eu vou executar mais uma vez, então, aqui o step over. Realmente, ele verificou que está em nível lógico alto, ou seja, voltou a encher a nossa caixa ali, o nosso reservatório, e vai para o estado bomba ligada tempo. Agora, para o estado de aquecimento, nós vamos para o estado aquecimento desligado. No estado aquecimento desligado, qual que é a condição que me faz ir para o próximo estado? O reservatório, o sensor de nível em nível lógico alto, que é o que nós encontramos nesse momento, eu não estou pressionando o botão, e a temperatura atual menor do que a temperatura de set point. Eu vou voltar com a temperatura atual aqui, no valor de 45, que é menor do que o nosso set point, e essa condição, esse evento será aceito. E na próxima vez que ele voltar para essa máquina de estado, ele liga novamente o nosso segundo LED, para indicar que ligou a temperatura, o aquecimento.
Vamos então para o estado aquecimento ligado no próximo ciclo. Agora vamos para a máquina de estado da bomba novamente. A gente está no estado agora bomba ligada a tempo. Então, ou seja, a bomba está ligada, como a gente pode observar, ele vai aguardar 2 segundos, terminando esses 2 segundos, ele vai desligar a bomba. E assim é o funcionamento das nossas máquinas de estado. Como é que a gente pode automatizar isso daqui para fazer de uma forma mais simples, sem a gente ter que ficar usando o step over, step over, step over? Nós podemos simplesmente aqui fazer uma coisa bem interessante. Eu vou pegar nessa linha do delay e eu vou marcar um breakpoint aqui. Se eu adicionar um breakpoint nessa linha, agora eu posso simplesmente executar aqui a opção resume, que ele vai executar sempre o programa buscando o breakpoint. Ou seja, toda vez que eu pressionar o resume, ele vai fazer uma varredura completa no nosso programa, até aqui na linha 183. Quando ele retornar aqui no while, ele já vai parar aqui no delay. Então, dessa forma, fica muito mais rápido da gente fazer as nossas simulações. O que eu vou fazer? Vou pressionar indicando que o nível do reservatório é baixo. Eu vou executar, a gente já pode observar aqui, acionou o nosso LED, a nossa saída para ligar a bomba. Eu vou agora soltar, vou executar, vai passar aqueles 2 segundos e a gente vai observar daqui a pouco que o que vai acontecer? Apagou o LED. E é isso daí. Esse é o funcionamento aí da nossa máquina de estado. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e até a próxima.